Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 30 de setembro de 2021, estamos começando mais uma live de toda a quinta-feira, né, para a gente debater a política, a realidade das nossas regiões, do nosso estado, do nosso país e, por que não dizer, do mundo, né? E hoje temos convidados especiais, né? Quero cumprimentar aqui os meus amigos, né? O professor e educador sindical Cirilo Fronzo, que já foi vice-prefeito de Planalto, e o Major Tito, que já fizemos uma live junto aí há poucos dias, né? E ficou famoso aqui, hein, Tito? O pessoal gostou, né? Circulou bastante aí a live. Boa noite, Cirilo. Boa noite, Major Tito. Boa noite, Alisson. Prazer muito grande a gente estar aqui pela primeira vez participando da tua live. Boa noite também ao Major Tito. Satisfação de a gente poder compartilhar algumas ideias aí a respeito do sofrimento do povo gaúcho aí com os últimos governos que estamos tendo. Tito. Boa noite, professor Cirilo Fronza, ex-prefeito de Planalto. Boa noite, doutor Alisson Ferronato, nosso amigo. É uma alegria retornar aqui, viu, Alisson? Esses espaços, eles mais servem para informar as pessoas, né, do que realmente está acontecendo, fundamentalmente na questão do serviço público e nas carreiras de Estado, que parece que nesses pelo menos dois últimos governos, ou nos últimos tempos, descobriram que tem que acabar com o serviço público. E é importante esse espaço que tu concede para nós. Eu fico extremamente feliz e estou à tua disposição sempre, porque é necessário que nós informemos a população gaúcha de por que às vezes o serviço lá na ponta ele não chega com qualidade às vezes, porque os nossos servidores, tanto da educação, e a pauta é a educação, mas da segurança pública também, eles estão em sofrimento, viu? Perderam quase tudo. Com certeza. Tu veja, né, Tito, esse debate que nós fazemos do Estado como mediador, impulsionador, regulador na sociedade, é um debate que remonta à origem do Estado, ao iluminismo. Nós não estamos falando de coisa nova, né? E, inclusive, isso é antes da ideia do socialismo, né? Da ideia do socialismo científico, pelo menos. Porque a gente está realmente num momento muito difícil, né? Nós vamos começar a prosa aí. Atenção, professores, pessoal da educação, pais, mães, né? Nós vamos fazer um debate muito importante hoje sobre a realidade da educação no estado do Rio Grande do Sul. O professor Cirilo tem experiência e vai colocar para nós a realidade da educação no estado do Rio Grande do Sul e da dificuldade que a gente está vendo. Para fazer uma introdução, para já começar perguntando para o nosso amigo Cirilo, a gente vê aí um descaso com a educação, e aí na questão da pandemia a gente focou bastante em bater falar do governo Bolsonaro, que realmente não apresentou nada, né, nenhuma plataforma para enfrentamento da pandemia, por exemplo, nada. Nós falávamos antes, fora aqui do ar, a questão das tecnologias, mas também o governo do estado apresentou pouca coisa, né? E, inclusive, hoje nós temos além das perdas que o professor Cirilo vai falar, estão 7 anos sem reajuste e tantas outras, há um descaso, não há um projeto, não há como professora se mobilizarem, né? Se, ao contrário disso, o que tínhamos, lembrem bem, isso foi pedagógico, deveria ser pedagógico para a sociedade. 6 meses antes da pandemia, a extrema-direita no Brasil estava dizendo que não precisava mais escola, que iam fazer o homeschooling, né? Não sei o inglês aqui, o homeschooling, dá aula em casa, né? E aí, um mês ou dois de pandemia, eles queriam que as escolas reabrissem, né? Então, essa é a realidade e essas contradições do momento. Professor Cirilo Fronza, com o senhor a palavra aí para tecer as suas considerações sobre isso, as perdas e o papel do Estado no próprio desenvolvimento da educação. Sim, para a gente começar, eu estou aqui pensando para onde que eu começo. São tantas coisas, são tantos... o massacre é tão grande contra o funcionalismo público e, de modo especial, aí, com a educação, que acho que é inédito na história do país. Acho que nenhum estado passou por isso, né?
Nós estamos aí, então, como o Alisson falou, há 7 anos sem reajuste. E o pior, né, a gente perdeu muitos direitos, que depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Isso quer dizer que a gente está ganhando menos do que em 2014, em valores absolutos. E aí você coloca toda essa inflação, a majorização de impostos, né, que aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos, dizer, a gente ajudou a pagar nosso salário com a majorização dos impostos, e não tivemos nem sequer um reajuste, nem uma perspectiva de reajuste. Parece assim que o governo sente um grande prazer em torturar os educadores. Que aí fica bem claro, né, que para o neoliberalismo, né, nós estávamos falando um pouco de história antes, fora do ar, né, para o neoliberalismo, quanto pior for a educação, mais os empresários vão ter lucro, eles vão ter mão de obra barata, vão ter salários bem aquém daquilo que deviam pagar, e também um povo completamente alienado, um povo que não vai se mexer para reivindicar os seus direitos. Então, isto não é por acaso que está acontecendo, né? É um projeto neoliberal, e nós temos que ter bem claro isso, que enquanto tivermos essa linha de governos, porque falo de linha porque temos que associar o governo Bolsonaro, através do ministro da Economia, o Paulo Guedes, em termos de neoliberalismo, e o nosso governador, eles são muito parecidos, são idênticos, né? Então, por isso que o que faz lá a nível federal repercute aqui no Estado, e o massacre veio aí também com a questão das aposentadorias, com o fim do plano de carreira para nós, e hoje está ficando já o reflexo na educação. Aqueles que estão para se aposentar, que deviam estar aposentados agora, mas vão ter que ficar mais 5, 6, 7 anos, né? Aqueles que já estão um tempo no Estado, os outros já começam a sair, abandonar a carreira. E até mesmo o Estado está tendo dificuldade para contratar professores. Quando vê o salário e as responsabilidades que temos, as dificuldades do ensino híbrido, que triplicou o trabalho do educador, né? E muita coisa fazendo em casa, com os próprios equipamentos, com a própria internet, com a própria impressão, para mandar o material para os alunos. E aí o governo descobriu que, como a gente estava trabalhando remotamente, que não ia para a escola, percebeu que tem um penduricalho lá, que se chama Vale Transporte, Auxílio Transporte, que é uma miséria, mas para quem está ganhando uma outra miséria, faz diferença. Aí ele descontou retroativo todos aqueles meses que teve aula remota, né? Ele foi cruel também, descontou isso, né? E nem sequer pensou em indenização. Bom, os professores estavam em casa, estavam gastando do seu próprio equipamento, a energia, a internet, muitos tiveram que comprar equipamentos, outros tiveram que aumentar a potência da internet para poder suportar, mas isso o governo não olha, né? Então, isso é um massacre, que a gente pode dizer com todas as letras, que o governo está fazendo com os educadores, né? Não só com professores, como os funcionários de escola também, que expuseram durante a pandemia, tendo que ir para as escolas. No auge da pandemia, houve muita contaminação nesse período por parte não só de funcionários, mas também de professores. Verdade. Eu, inclusive, o ano passado, o vídeo de maior circulação meu até hoje na vida foi respondendo o Cherini, deputado federal, porque ele disse que os professores não estavam trabalhando na pandemia, né? E é exatamente o contrário, né? Os professores tiveram jornada tripla, como bem o professor sinalou, é uma coisa absurda, né? E outra, tu tem que lidar com uma realidade absurdamente diferente, sem ter nenhum preparo, porque ninguém se prepara com a pandemia, né? Pelo menos no Brasil ninguém se preparou nunca. E aí a escola distante dessa realidade, sem equipamento, sem os recursos necessários, e ainda perdendo direitos dia a dia. Nós vamos ainda esmiuçar um pouco mais isso, o plano de carreira e tal. Mas eu queria uma palavrinha do Tito para nós voltar para o Cirilo. Como é que repercute? Como é que tu vê essa situação toda aí, Major Tito?
Olha, na verdade, nós pertencemos a um grupo aí, viu? Tu sabes já, né, Alisson? Que é o Coletivo RS, que é um grupo de servidores de todas as categorias e 100% de esquerda. Esse povo está lá conosco. E lá também tem professores, portanto, nós conhecemos um pouquinho da realidade. E eu até informo para vocês aqui, o meu segundo grau da época, ele foi magistério, lá em Santiago. Então, tem muitas colegas minhas lá do tempo de magistério, porque poucos homens fizeram magistério, né? Na minha turma, nós éramos 2 homens e o restante eram meninas. Então, eu sou daqueles caras que foi habilitado para lecionar até a 4ª série na época. E isso me ajudou imensamente na minha profissão como oficial da brigada, enquanto, enfim, professores ou instrutores, que nós chamamos, né, no jargão militar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, essa realidade ela é cruel, e corroborando com o que fala o professor Cirilo, nosso vice-prefeito, que o ajuste fiscal do governo Eduardo Leite, ele foi feito em cima do sofrimento dos servidores. Esse é um ajuste fiscal verdadeiro do governo Eduardo Leite. Então, todas as categorias perderam. E até eu procurei aqui para corroborar com o que o Cirilo fala, o último reajuste do magistério foi em novembro de 2014. E vem cá, gente, de lá para cá não teve inflação. A tua mãe, Alisson, que eu me lembro, é professora. Aposentada, essa diminuiu de fato o salário, né? Então, puxa vida, de contribuição. Os números indicam que só nesse período desse ano a inflação já está em mais de 10,1%. E aí o governo Tarso, por exemplo, se tu falar em termos de perda ou ganho real, o governo Tarso alcançou 39,9% de reajuste. Ganho real. De ganho real, né? O magistério. Uhum. O Sartori foi menos 20%. Olha o absurdo. O leite já está em menos 13,6%. Então está acumulado lá desde 2015, menos 31,4%. E esse pessoal desde 2014. Então, quando eu falo da minha realidade ou da nossa realidade enquanto segurança pública, nós não podemos comparar com os educadores desse estado e com os funcionários de escola. Porque nós ainda tivemos uma lambuja, né? Nós ainda tivemos um reajuste deixado lá pelo Tarso para o Sartori, obrigado em lei, obviamente, ficou tão amarrado que o Sartori se obrigou a pagar. Então, se não, gente, a nossa situação seria de tamanho desespero, como nós temos visto aí, professores e professoras e servidores de escola, merendeiras, que estão passando. Então, é degradante. Quando um governo comemora, vai lá no outro dia e faz uma comemoração que está ajustando as contas, eu tenho que dizer, eu tenho que afirmar que é em cima do sofrimento dos servidores públicos. Nós tivemos, Alisson, eu encerro aqui, porque tu tens que ir encaminhando as coisas, né? Nós tivemos 14 suicídios só esse ano na minha instituição. Nós somos uma das instituições que os policiais militares morrem mais de suicídio do que propriamente em combate ou lá no exercício da atividade profissional. Mas por que o nosso professor e professora, por que o servidor de escola, por que o brigadiano, fundamentalmente aquele que ganha menos, por que estão sofrendo? Porque tem uma carga absurda de trabalho, e o Cirilo coloca isso, quer dizer, os caras tiveram que comprar internet, tiveram que melhorar a internet da sua casa, tiveram que comprar equipamento, tiveram que se adaptar à realidade que eu, que sou major da brigada e estou na reserva, né? Eu tive que me adaptar à realidade para poder, enfim, acessar as tecnologias. E aí o governo vem, retira direitos, ele mexe na Previdência, ele mexe em tudo e comemora, ainda tem a desfaçatez, eu vou usar essa palavra, para não ser agressivo, a desfaçatez de comemorar o ajuste fiscal do Estado em cima do sofrimento dos servidores. Então, o governo Eduardo Leite e o Sartori também foi assim, são governos cruéis. Exato. Na verdade, essa gente faz isso desde sempre, né? Tu vê que eles vêm com uma roupinha nova, tipo o Leite vem, mas é a mesma política do Brito e outros políticos que a gente viu em vários lugares, que é de fazer caixa em cima
do servidor público. E por que eu acho que a gente tem que sinalizar para a população por que é importante esse debate sobre o papel do servidor, o papel do serviço público, porque as minhas filhas, os filhos de vocês, os filhos da grande maioria da população, grande maioria é um pleonasmo, né? Mas da maioria, da imensa maioria, né? Precisa da escola pública, assim como precisa da saúde pública, 80% da população precisa do SUS, né? E precisa de servidor lá. Na campanha municipal aqui tinha um candidato da extrema-direita aí que ele dizia, nós vamos cortar. Tá, mas para aí, mas daí não vai ter professor? Não vai ter gente na unidade básica de saúde para atender as pessoas? Então a direita faz essa história de popar, né? Eu me lembro do debate o Tarso e o Sartori, que o Tarso dizia, nós temos que abrir um espaço fiscal para fazer investimento, e o Sartori, nós temos que cortar. Bom, entrou e cortou, né? Mas, enfim, e não há diferença nenhuma de programa e de projeto para o Sartori e do Leite, né, gente? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar clara, que aquilo ali foi uma briga de bugio ali pela eleição, mas o projeto é o mesmo. E, nesse sentido, Cirilo, o Leite realmente conseguiu cortar mais porque é mais articulado e porque o povo do Rio Grande botou no segundo turno duas forças políticas iguais, né? Depois, desde 94, que isso não acontecia. Como é que isso repercute na categoria? Qual é o sentimento hoje disso e de todas essas perdas, desde o difícil acesso a aumentar a contribuição previdenciária e essa desvalorização do serviço e, por consequência, do servidor público? Antes, Alan, se me permite, o Major Tito estava falando do ajuste fiscal, né? É importante a gente salientar, né, que nós, nessas últimas greves que fizemos, 2 grandes greves, para tentar, não para buscar um direito a mais, e sim para tentar evitar a perda de direitos, né? Em algumas a gente teve um sucesso parcial, mas nessa última, infelizmente, não conseguimos segurar o trem, né? Como a gente estava tentando segurar o trem com as unhas, né? Porque era toda a base também do governo muito bem articulada para tirar os direitos, fazer esse ajuste fiscal em cima do salário dos servidores. É importante lembrar que se foi pela Lei Candir, né, o Estado já não está mais pagando mesmo a dívida, né, que é uma coisa que a gente não consegue entender, né, como que um governo que pagava a dívida, dava aumento, aplicava Verdade. os 12% em saúde, investimentos na educação, em rodovias, na agricultura familiar e pagamento em dia. E, de repente, as coisas mudam. Isso que estávamos em período de crise, né? A crise de 2008, que se arrastou aí até o final do governo Tarso. E esses governos só sabem cortar, né? E a renúncia fiscal aí estava por ano aí em torno de 10 bilhões, assim como também a sonegação. Quer dizer, dinheiro para manter isto, a gente sabe que tinha, ou tem, né? Agora deve ter muito mais, né? Porque com todos esses ajustes, né, os aposentados pagando hoje, recebendo o seu salário com o seu próprio dinheiro, né? Com a mudança de plano de carreira, nós também aí perdemos muito, né? E se ele der um reajuste que está acenando aí com a possibilidade para tentar alavancar a sua candidatura aí à presidência da República, para muitos vai ser em vão, né? Porque o nosso plano de carreira ficou uma gordurinha lá, porque aumentou o teto, o piso, melhor dizendo, aumentou o piso, que hoje virou teto, e aí aqueles direitos que a gente tinha do plano de carreira ficou lá acumulado, guardadinho. Quando ele dá aumento, tira daí, né? Então, é um congelamento de salário, né? Tirada de direitos, a gente para subir, para ganhar um pouco mais, antes a gente tinha pelo menos, se o governo não dava, por tempo de serviço, a gente tinha os triênios, né? Que a gente ganhava um pouquinho a mais, mesmo sem o reajuste que o governo iria dar. Agora perdemos tudo isso, perdemos triênio, quinquênios, tudo que é tipo de direito, né? A gente não tem mais nada, nem o direito de se manifestar, né?
Então, é muito complicado isso, né? E aquilo que o Alisson falava, né? O governo Sartori era aquele que tentava fazer piadas, né? E piadas de muito mau gosto. É importante trazer aqui para os ouvintes, né, que um caso que não dá para a gente esquecer, uma humilhação que ele fez com a categoria no pleno período de campanha ainda, que a respeito do piso, né, que a categoria estava pedindo o piso, ele disse, passe lá na Tuneleiro que lá tem um piso bom, né? Quer dizer, esse tipo de piada de mau gosto que ele sempre fez com a categoria, um desrespeito total, né? Aí então vem o governo Eduardo Leite, que é mais articulado na fala, aquela fala mansa, mas a maldade é atrás daquele cordeirinho ali, ele está atrás, é um lobo feroz que está aí, né? Essa aparência de cordeiro é para fora, é para a mídia, né? As ações de um lobo que está com muita sede, né? De tirar o último pedaço de pão na mesa dos educadores e de outros servidores do Estado, né? Tirar de quem tem menos para poder dar as isenções fiscais, para poder fechar o olho para a sonegação e dinheiro para quem não precisa, né? E aí fica os serviços do Estado, que o Alisson falava muito bem, fica precarizado, né? Mas dentro da perspectiva neoliberal, o serviço público não é essencial. Por quê? É para pobre. E o neoliberalismo, ele privilegia, mas o privilégio é para os ricos, que eles podem pagar a escola para seus filhos numa escola particular, podem ter o hospital também no plano de saúde, mas, claro que tem muitas coisas na área da saúde que não tem plano que cobre e sim tem que ser pelo SUS, né? Isso é importante também, é um bom tema para o debate, né? Que muitos da população não sabem. Mas, voltando para a educação, né? Nós tivemos, além disso tudo, fechamento de escolas, fechamento de turmas. Então, aí houve a enturmação. Voltamos lá para o século passado, e lá para meados do século passado, com 2, 3 séries, né? Vou falar séries para entender melhor, anos diferentes, tudo junto na mesma sala, e aí duplica, triplica o trabalho do professor também para atender tipo segundo, terceiro e quarto ano na mesma sala, né? Ou em turmas do ensino fundamental, nas séries finais e no ensino médio, aí então salas abarrotadas aí, com 40 e poucos alunos. Como que você vai ter uma qualidade nisso, né? E a formação para a gente, né, muitas vezes é ofertada e às vezes a gente tem que pagar o curso para a gente se aperfeiçoar, que o Estado nem de graça não dá um curso, que às vezes cursos de péssima qualidade também, né? Que nos levam a uma formação não para ser uma educação libertadora, que educação é aquilo que Paulo Freire, né, nos ensinava. Ela não vai mudar o mundo, mas as pessoas cultas, as pessoas com conhecimento, vão fazer essa transformação. Agora, se não é nos permitido nem esse espaço, né, fica bastante difícil, né? Mas mesmo assim, a gente tem muitos colegas aí que não se entregam tão fácil. E são daquela cepa, que nem diz sempre o governador Olívio Dutra, né? Daquela cepa forte, né? Daquela cepa que não se entrega tão fácil, que luta até o fim. E a educação está de pé graças a esses educadores, esses funcionários de escola que se juntam com os professores para manter o mínimo de qualidade. Tá certo. Bueno, pessoal, lembrar o pessoal que está ouvindo e comentando, daqui um pouco a gente vai fazer a leitura aqui, só vou passar para o Tito para encerrar essa rodada, e aí vamos passar, inclusive, para a leitura dos comentários, e cumprimentar de forma especial quem idealizou essa live, né, a professora Marivete, né?
Ela que disse que temos que fazer uma live com esse tema aí para alertar, para conversar com os professores. Estamos precisando conversar sobre educação e para além da educação, a situação dos professores, né? Ela alertava sobre isso, né? Os professores estão num momento muito difícil, sobrecarregados, né? Sem que a sociedade olhe com o carinho devido e muito menos os governos, né? Mas eu acho também que a gente tem que chamar atenção para isso, como mais ou menos o que aconteceu com o SUS agora, né? Acho que nós tivemos foi obrigado a sociedade a dar uma olhada para o SUS com carinho, a sociedade que tanto criticava. Eu sempre dou um exemplo assim, o cara tem um plano de saúde e ele liga para marcar uma consulta e marca um para dali um mês, e é com o plano de saúde, ele não reclama. Lá na unidade básica de saúde dizem para ele, o senhor espera meia hora aqui, Deus o livre, mas não tem quem me atenda, mas ninguém me dá bola. Claro que no mundo ideal as pessoas têm que ser atendidas o mais rápido possível, né? Mas a gente tem que ter, como é que quando é para cobrar das empresas privadas, né, assim, parece intocável, né? Parece que não tem erro. E para cobrar da escola pública, do serviço público, da brigada militar, é sempre um exagero, né? Sempre assim, uma coisa. E a gente não valora as conquistas. Porque se nós olhar o Estado brasileiro, né, nos últimos 20 anos, ele melhorou. Né? O que era a segurança pública há 20, 30 anos? Por mais que os saudosistas queiram dizer que era mais seguro, né, Tito? Na verdade, tinha 1 ou 2 policiais por município, numa situação bastante precária, né? As escolas, nos rincões aqui onde eu moro, por exemplo, não tinha, depois passou a ter, hoje tem transporte escolar passando na frente. Eu acho que a gente tem que também saber valorizar as conquistas, né, mestre Tito? Eu penso, Alisson, eu penso que é muito fácil para que nós valorizemos as conquistas que tivemos também e possamos comparar com quem veio depois e nos arrebentou enquanto carreiras de Estado. Sim. Hoje eu recebi uma mensagem, provavelmente esteja aqui nos assistindo, o mestre Olívio Dutra. Esse merece que deixou saudades no magistério e deixou saudades na segurança pública. E ele até me dizia, na generosidade dele, porque o Olívio é um estadista, mas, mestre Tito, tu não vai me falar só de coisas boas do nosso governo. Tu tem que dizer lá que o nosso governo poderia ter chegado mais longe, não fosse a extrema-direita desse Estado, que já se manifestava lá atrás, tentar o tempo todo atrapalhar o governo, e mesmo assim tivemos avanços, Alisson. Bom, até hoje os professores e professoras desse Estado, os funcionários de escola, eles têm saudades do governo Olívio Dutra. Tiveram saudades também do governo Tarso. Mas a dificuldade que enfrentamos vindo lá do governo Brito, que tacou-lhe um PDV, que só expulsou do serviço público aqueles que ganhavam menos, só na minha instituição foram 1.600 servidores. Imagina. Né? Mas então, acho que assim, é uma comparação fácil de fazer. Na minha área, pelo menos, que é a segurança pública, eu costumo dizer, cara, eu quero falar do que fez o Olívio, do que fez o Tarso, e depois vamos falar do que fez o Sartori e do que faz o Eduardo Leite. Se vocês acharem um motivo de comparação, eu mudo meu discurso. E aí, o povo se cala. Quer ver, na nossa área, Alisson, na segurança pública, o governo Olívio Dutra entra, primeiro não vendeu um parafuso do patrimônio público. E eu me lembro que diziam lá, o Busato, que era secretário da Fazenda, se não vender o Banrisul, não privatizar, no segundo mês não paga salário. Não atrasou um mês de salário. Não atrasou o 13º, que nós, servidores do Estado, todo ano era um terrorismo. Não vai ter dinheiro, o caixa não vai fechar, vai ser muito difícil. Com o Olívio nunca teve esse discurso. Nós, da minha instituição, tivemos dignidade, perdão, inclusive na questão das 40 horas semanais. Nós éramos escravos e eu fui praça antes. Fui soldado e fui sargento. O cara saía de uma operação e entrava noutra.
saía de um policiamento rotineiro e entrava num caminhão daqueles lá, ia participar de uma operação e ganhava um elogio na ficha. Hoje o camarada tem as 40 horas semanais, regulamentadas lá no governo Olívio Dutra. E o que excedesse as 40 horas, pagamento em hora extra, também regulamentado no governo Olívio Dutra. Nos deu dignidade, Alisson. Vocês não... Olha, cara, é inimaginável. Você sabe como é que um soldado punido por uma infração disciplinar, digamos assim, na época, como é que ele ia fazer as refeições? Ele era escoltado no rancho por um grupamento de fuzil, por uma falta disciplinar. Vem o governo Olívio Dutra e acaba com a prisão disciplinar. Isso é dignidade. Isso é respeitar o servidor. Recompôs o risco de vida para 222%. E o nosso povo tem saudade disso, tem lembranças disso. Então, eu gosto de comparar, de um aumento de salário em todas as categorias. Lá na questão dos professores, criou a UERGS, rapaz, criou a UERGS, que faz cursos, que respeita as potencialidades regionais. Fez curso para que aquele menino que vem da agricultura familiar, onde eu estou hoje, que hoje eu sou um nano-agricultor, que nem eu digo, né? Por opção, na pequena propriedade rural aqui produzindo, né? Mas o filho do agricultor pode ir para a universidade e voltar para aplicar o que aprendeu na ciência, na pesquisa, poder aplicar na própria propriedade dos pais e ficar na família, ficar na terra dos pais e ajudar a tocar a propriedade com mais tecnologia, com mais possibilidade, com novos ensinamentos, com novas culturas. É isso, então, essa é a grandeza de um governo que respeita as potencialidades regionais. Não respeitou só os servidores, respeitou o Estado, respeitou o patrimônio público, respeitou o que é de cada um e cada uma dos nossos cidadãos gaúchos. E enfrentou dificuldade, Alisson. Era uma enormidade. Nós tínhamos 13 deputados na Assembleia Legislativa. Olha a maioria do governo Olívio Dutra na Assembleia Legislativa, 13 deputados. Mas se desdobraram aqueles homens e mulheres lá na Assembleia e tudo praticamente, ou quase tudo, que o governo quis, fez passar através do quê? Da participação das pessoas através do OP. Então eu tenho alegria, viu? Quando me perguntam, mas tu sempre fala com orgulho do governo Olívio Dutra, mas claro, eu ia para casa, ia dormir. Quando eu me acordava de manhã, não tinha tirado nenhum direito. Agora tu vai dormir, tu volta, te arrancaram o último dente da boca. Eu digo para hoje o nosso povo ali, restou um dente na boca. E não é para comer carne, que a carne tá cara. Restou um dente na boca para inflamar. E tem uns ainda que vão agradecer quando arrancaram aquele dente que tirou a dor. Mas por favor, né, Alisson? Por favor, né, professor Cirilo? Mas depois eu quero falar do Tarso ainda. Mas depois no outro bloco, obviamente. No outro bloco. Agora vamos para o nosso intervalo. O que achou? Não tem intervalo, aqui é direto. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui, vamos ver os comentários aqui. A dona Geise vai fazer a leitura. José Zaltro. Isso, beleza, Major Tito. Faz esse povo lembrar do que era antes e agora. Eu agora. Marivete Batiste. Da Marivete, essa que idealizou essa live. Tem muitos policiais que esqueceram disso, Major Tito. Infelizmente tem. Isolde Batiste. Fala bem produtiva. Ana Maria de Oliveira. E a reforma do ensino médio vão acabar com a educação pública. Estamos retrocedendo. Vai ser a próxima pergunta pro Cirilo sobre a reforma do ensino médio. Já vai preparando aí, Cirilo. Vamos lá. José Zaltro. Saúde, educação e segurança. Um tripé que sofre com certos governos. Verdade. Marcelo Antifascista. Gostei do sobrenome. Isso é bom. Parabéns à professora idealizadora desta live. Quanto mais reunirmos pessoas para discutir a educação e a segurança, nunca será em vão. Sempre teremos muito a contribuir na construção de dias melhores. Parabéns. A Marivete Batiste. Obrigado aos participantes, Major Tito e Cirilo, por terem aceitado fazer essa fala. Abraço. Isso. Tem mais? Tem mais, tem um monte. Vamos lá. É isso aí, ela complementou. Vamos continuar lutando até o fim. Marielle Close, parabéns pela iniciativa.
Ana Maria de Oliveira. Na educação, como em outras áreas, o que preocupa é o desmonte e a imagem negativa dos trabalhadores e trabalhadoras em educação que vendem para a sociedade. Quer que eu leia mais agora? Não, vamos ler mais. José Zaltro. A Rosa não comentou ainda, a Rosa e a Rosane? Eu não posso acreditar nisso. Vamos lá. Os governos. MDB, PSDB, DEM, PP, PTB, ou seja, a direita consegue ser má com os servidores, num massacre de todas as ordens. Atraso salarial, parcelamento, sucateamento do bem público, retirada de direitos e outros vários itens. Servidores públicos univos. Tá, vamos fazer então. Depois nós fizemos outros. Tu Tem, marca ali onde é que parou. Gente, a ideia é nós lermos todos hoje, tá? Eu tenho a noite para fazer essa live aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Eu quero só complementar ali, antes de passar pro Cirilo para falar sobre. Acho que esse tema do ensino médio é um tema importante, né, Cirilo? Quero dar um exemplo que eu falei antes ali da diferença de tratamento do privado para o público, né? Aqui nós tínhamos a CE. As pessoas reclamavam bastante, mas CE até poste para famílias carentes dava. Poste, caixinha, tal, né? Outro tempo, né? A RGE, aconteça o que acontecer, ninguém reclama, né? Vocês imaginam se a Prevent Sênior fosse pública? Ou se no SUS tivesse acontecido as barbaridades que fizeram no Prevent Sênior? Que é crime que assim, ó, gente, eu sou advogado, se chega alguém no escritório dizendo, ó, o prontuário médico foi fraudado, ou teve ou um atestado de óbito, eu não acredito. Eu não posso acreditar, eu não consigo conceber isso, né? Por quê? Porque é o contrário, é da onde tu busca as provas, é da onde tu busca a fonte de verdade, né? É uma coisa, assim, muito séria, e veja o que aconteceu. Mas aí, em qualquer república em que as pessoas estivessem ligadas na política, o governo teria caído essa semana com essas revelações da Prevent Sênior, né? Mas se elas acontecessem no SUS, tenho certeza que as pessoas se ligavam mais ainda, muito mais, né? Mas aconteceram na saúde privada, e daí parece que pode. Eu ontem recebi mais uma pedrada aí do pessoal que roça para a CCR, aqui, que faz a manutenção da BR-386, né? Já é 4 pedradas que eu recebo no para-brisa. E outras pessoas devem ter recebido também, ninguém reclama. Se não tivesse privatizado a rodovia, garanto que era um griteiro, né? Eu estou tentando entrar com ação popular aqui, Tito, para que a CCR seja obrigada a botar uma tela de proteção para a parada da pedrada nos cautos. Porque, bom, tu trabalhou, do teu tempo de brigada, deve ter algum dia trabalhado no controle do trânsito também, tu tá andando e leva uma pedrada. É uma coisa assim absurda, homem. Eu já levei 4. Parece que quanto é mentiroso, mas é 4. Enfim, era só para me dar uma desabafada aqui. Professor Cirilo, acho que esse tema do ensino médio era bom o senhor dar uma tocada e explicar para a população, para o servidor também, enfim, de onde é que saiu isso e qual é o objetivo disso e como é que e qual é o estrago que isso pode fazer. Muito bem. Antes, se me permite, né, o Major Tito aí com muita autoridade, ele falou sobre o governo Lívio, e eu não posso deixar de salientar que no governo Brito, ele tinha acabado também com o nosso plano de carreira. E o Lívio resgatou e trouxe de volta o nosso plano de carreira, né? Só por isso já valia a eleição dele, né? Fora tudo que ele fez a mais, né? Além da constituinte escolar e o respeito que nós tínhamos como educadores, né? Bom, mas voltando então para falar um pouquinho mais sobre então o ensino médio, né? O Alisson falava aí das privatizações. E o ensino médio é uma preparação para a terceirização do ensino médio. Quer dizer, aquilo que está ruim pode piorar, né? E aí a gente pode fazer uma análise, né, por que foi trocado o secretário de Educação aqui do Rio Grande do Sul, né? Foi buscado uma importada lá de Goiás,
cortada entre aspas, né? A professora Raquel Oliveira, né? O que ela estava fazendo lá em Goiás, né? Ela foi secretária lá também, né? E ela tentou fazer justamente isso, a privatização de um projeto pronto, já para entrar em execução no estado de Goiás, e o Ministério Público de lá percebeu que aquilo era um lesa-pátria, né? Ia lesar muito a educação, era uma situação que depois a gente vai comentar um pouco mais das consequências, né? Formação de mão de obra barata, em outras palavras. Então, sabendo que ela tinha um projeto pronto lá, que não conseguiu colocar em execução, o governador Eduardo Leite trouxe ela para cá, justamente para isso. O Alisson falava no início da reunião sobre o ensino remoto, né, que todo mundo queria, né, na pandemia queriam a volta das aulas, mas que o projeto já de ter esse parte do ensino remoto, né? Então isso realmente ele vai continuar, né, principalmente com o novo ensino médio. Vejamos, para as pessoas que não são da área de educação entender, né, 2 disciplinas são obrigatórias, apenas 2, matemática e português. Né? Então, que ficaram com todas as outras disciplinas, perderam carga horária. E se o aluno não quiser fazer, não é obrigado. Né? E então aí a gente vai ver assim, o projeto que temos a nível nacional e que o Eduardo Leite comunga é o quê? Reservar para as elites aquelas profissões mais rentáveis, que esses vão fazer todas as disciplinas, vão estudar talvez na escola particular, vão se preparar para o Enem, e aí o filho do pobre, o filho do trabalhador, vai ter que se contentar em fazer apenas um técnico para ser aquela mão de obra que as grandes empresas precisam, que seja lá, aliás, qualquer empresa precisa. E quando a gente fala, eu às vezes me revolto assistindo o noticiário, assistindo hoje um depoimento do empresário na CPI do Covid, que ele é um cidadão de bem, que gera emprego, né? Se a gente ler um pouquinho lá sobre Marx, né, na verdade, esse discurso da geração de emprego como se fizesse um grande favor para o trabalhador pagar um salário mínimo, um salário miserável que não consegue hoje nem comprar o gás, imagina outras coisas, né? Então, é essa mão de obra que o ensino médio vem formar, para pessoas, os filhos do pobre, ganhar um salário mínimo, né? Então, isso é revoltante, né? E ainda a sociedade não se deu por conta sobre isso, né? Então, nós precisamos, né, juntamente com a sociedade, tentar barrar isso, né, de uma forma ou de outra, porque isso entrar em vigor, depois, quem sabe, tentar fazer que nem o Lívio fez lá com o plano de carreira dos professores, resgatar de volta um outro sistema que produz uma educação libertadora, para a pessoa ser o cidadão de fato, a pessoa poder escolher o seu futuro, sonhar com um futuro maior, melhor, poder sonhar em realizar os seus sonhos, perdão da redundância aí, do pleonasmo, em realizar aquilo que planejou na vida, né? Então, a educação pode possibilitar isso. Agora, com o novo ensino médio, isso vai ficar muito complicado. Vai ser um privilégio para os filhos dos mais ricos, que não terão muita dificuldade depois para acessar os melhores empregos, aqueles que mais pagam bem e que menos precisam trabalhar, e para os filhos do pobre, então, continuar pobre ou ainda mais pobre. Verdade. Pois é, né, Tito? Vigorar essa ideia, por exemplo, não seria major, né? Veio de uma família humilde, né? Ia ter o destino lá, por exemplo, fazer um curso técnico e parar por ali e servir alguma empresa, né? Mas tu ter acesso a um segundo grau mais qualificado te possibilitou, né?
ter outras vivências. Estou tendo um exemplo que está aqui, não é? Mas certamente o Cirilo, algo semelhante, enfim, e tantas outras pessoas, né? Então há uma ideia, sim, de fácil compreensão, isso que o Cirilo estava falando, de reservar para as elites, porque essa mesma elite tem raiva do ProUni, né, gente? Porque bota os filhos dos pobres a disputarem os lugares que eles entendiam que eram reservados para os filhos da classe média alta. E aí gerou um monte de ódio. Nós com certeza, infelizmente, é triste dizer isso, mas uma parte da classe média nos odeia por isso. Né? É uma coisa bastante contraditória, né, mestre Tito? Na verdade, o que nos forçou, por exemplo, ir para Porto Alegre, e tu vê, e é uma realidade cruel, realmente, né? Tu ter que sair da tua cidade, ou sair do lugar onde tu construiu afetos, né? Amizades, a tua infância, por exemplo, porque não tem universidade para ti. Então, no nosso tempo de guri, por exemplo, o pai teve que pegar os 4 filhos homens e ir para a região metropolitana porque não tinha emprego. Não tinha possibilidade de estudar. Eu fui entrar na universidade como sargento lá com 26 anos. E, obviamente, quando eu pude, né, pagar para entrar na universidade, pagar um cursinho pré-vestibular, por exemplo. Antes tinha o quê? A Universidade Federal de Santa Maria, tinha a FURG lá em Rio Grande, a de Pelotas, e a URGS em Porto Alegre. Como é que acontecia lá no Santiago, lá no Alegrete? Que eu tenho muitas primas professoras lá, e provavelmente estejam também nos assistindo. O filho do fazendeiro, ele reservava umas vacas lá, uns boi, vendia, comprava um apartamento em Santa Maria e o filho ia para lá e se preparava para entrar na universidade. E ele disputava a vaga de médico, de agrônomo, de engenheiro, de advogado. E para os outros da minha geração, por exemplo, e tenho vários amigos que se criaram junto comigo e que não tiveram a mesma oportunidade que o pai vislumbrou. Olha, o meu pai, um camarada semi-analfabeto, praticamente, 4ª série primária, servidor do Dyer, a mãe costureira, eu vou levar meus filhos para buscar um emprego para eles. Graças a Deus ele teve essa visão. E nós conseguimos trabalho, e nós conseguimos estudar, e nós conseguimos progredir na vida. Como eu te digo, eu entrei na brigada com 18 anos em Porto Alegre. E eu vi ali uma perspectiva, cara, eu já estou aqui, eu vou crescer profissionalmente, eu tenho um plano de carreira aqui, eu vou crescer e eu vou melhorar minha vida. E graças a essa visão que o meu pai teve lá na época, o Tito vai para Porto Alegre junto com os irmãos, ele vai para a universidade, ele encara um curso, ele cresce profissionalmente e hoje eu sou major da reserva da brigada. Mas eu não posso esquecer minhas origens. Não posso esquecer de onde eu vim. Mas só cheguei aqui porque tive a oportunidade. E essa coisa que o professor Cirilo fala é justamente a indignidade de colocar o filho do pobre como aquele que vai fazer força de novo. Tu, rapaz, só tem capacidade de fazer força. Então, tu vai ser o pedreiro, e eu não estou falando nada de indignidade à profissão. Eu estou falando em questão de oportunidade. Tu vai ser o pedreiro, mas o meu filho, que é rico, aqui vai ser um engenheiro. Ele vai projetar para ti o que tu vai fazer. Mas quem vai fazer força é tu. É isso que nós queremos para a sociedade. É isso que nós pretendemos enquanto sociedade, ou seja, tirar a oportunidade do filho do pobre de crescer e melhorar a vida dele, porque, Alisson, eu te afirmo isso, e afirmo para ti, Cirilo, o menino pobre, quando ele entra na universidade e ele se forma, seja lá em medicina, e eu tenho orgulho de ter negros na universidade, de ter cotas na universidade, quando esse camarada volta para a vila dele lá, para o seio da família dele, ele melhora a vida de toda a família. Porque o pobre divide. Quem é que nunca ouviu isso? O pobre divide o pouco que tem. E melhora a autoestima também, né? Tem alguém na família. E ele vai estimular o mano mais novo dele para que também para que também estude. E essa roda ela vai girar e vai melhorar as condições de vida das pessoas. Assim como eu melhorei a minha vida, quando eu cheguei ao oficial superior da brigada, meus filhos estão bem. E quando nós fazemos essa disputa,
e fazemos essa conversa, é porque nós queremos que os filhos dos outros também alcancem essa oportunidade. Que é um direito natural, ninguém veio no mundo para sofrer. E meritocracia, ela não compara os desiguais, meu camarada, de jeito nenhum. Meritocracia é bonito, é muito bonito, uma palavra muito bonita. Mas, na prática, a meritocracia, ela divide mais ainda os desiguais. Porque tira a oportunidade de eu buscar estar lá, melhora a minha autoestima. Antes, eu me lembro assim, e até encerro aqui a minha fala, Alisson. Como é que eu cheguei ao oficial da brigada? Eu era sargento lá em Gravataí. E eu jogava futebol. Jogava mais ou menos até na época. Porque eu participava de campeonatos lá na cidade. Eu cheguei ao oficial porque jogando bola um dia, uma turma de oficiais chegaram lá, um cara me desrespeitou na frente dos soldados. E eu era sargento novo, mas era cheio. Nunca tive dobradiça na minha espinha. Digo, vou me retirar do campo. Não, não vai. Vou me retirar do campo, o senhor não vai me chamar minha atenção na frente do soldado. Eu já fui soldado aqui. E eles têm que ter respeito pelo sargento deles. E eu tenho que ser um modelo para ele também, dizer, pô, esse cara conseguiu, eu também consigo. Agora o senhor não vai me desrespeitar. Aí o cara me chamou na sala, depois, tu é cheio. Não, não sou cheio. O senhor tem que me respeitar. Tu não quer ser mandado por mim, vai fazer academia. Eu fazia jornalismo na época, lá no Unicino. Cheguei em casa com a cara, porque quando eu não estou contente, meu velho, as pessoas percebem, eu estou bravo, a minha cara demonstra, eu não consigo rir. Eu não consigo. Cheguei em casa, minha mulher, que hoje não está mais conosco, a minha baixinha diz assim, tia, o que te aconteceu? Diz, olha, um camarada me disse isso. O que ela me diz? Ele tem razão. Tu tem condições, cara, acredita em ti. Tranca a faculdade, vai lá e faz esse concurso. Tranquei a faculdade, não é que eu entrei. E a minha vida melhorou. Mas melhorou também porque fui teimoso. Mas melhorou fundamentalmente porque tive a oportunidade de trancar minha faculdade, encarar a vida, fazer 4 anos de academia e depois eu chegar na condição que hoje eu estou. Agora, eu quero que também os outros tenham oportunidade. Não só o meu filho, mas o filho da senhora que me ajuda lá em casa, a tia Lore, está comigo lá há mais de 12 anos, nos ajudando lá. A tia Loura, eu quero que o filho dela tenha oportunidade. Que ele me ajude a melhorar a vida dela também. Porque senão, meu camarada, essa roda, ela nunca vai mudar. Mas graças à resistência de gente, que nem o professor Cirilo, que nem tu, Alisson, que és uma referência para nós, que nem tantos outros que estão aí participando e mandando ali, a professora Marivete. Eu tenho aqui, depois até eu queria deixar um gancho aqui para o nosso professor Cirilo. Por exemplo, o anseio da professora Elizabeth, lá de Santa Rosa, ela me pediu, mandou uma mensagenzinha para mim, tu vai com essa live lá com o doutor Alisson lá e com o professor Cirilo, por favor, pergunta, será que vão mexer no plano de carreira também dos aposentados? Como é que fica a questão do triênio, da classe que eu levei, do nível, da unidocência? Eu digo, olha, gente, só tem uma solução para nós estancarmos isso. Votar bem, votar diferente, não votar nos deputados que dão uma risadinha para vocês e quando chegam lá ajudam o governo a arrebentar com as carreiras de Estado. E eu acho que esse é um desafio. Mas me desculpa, tá, Cirilo, te deixei um gancho aqui, foi um pedido de uma companheira nossa professora lá que está ansiosa em relação a isso, já está há 17 anos aposentada. E está com medo que mexa num direito adquirido que tinha, que tu como advogado sabe, né, Alisson? Não se mexe em direito adquirido. Não pode. Está lá escrito. Exato, direito adquirido, coisa julgada, não deveria se mexer. Mas no Brasil hoje há uma insegurança e acho que isso é um pouco do tema que nós estamos tratando aqui, há essa tortura com o servidor público, né? Insegurança jurídica. De tudo e de tudo que acontece e não consegue, e nem é só uma questão salarial, é uma coisa que se reflete no salário, né? Que é de desvalorizar o serviço público, por consequência o servidor e ainda colocá-lo como culpado. Tem que pagar. Onde é que se viu? Tem que pagar professor para ter escola, mas é óbvio que tem que pagar professor para ter escola. Sem professor não tem escola, né, tchê?
Mas, Geise, vamos lá, pessoal, vamos só ler, vamos para os nossos comerciais. Pessoal, vamos lá, a Geise vai ler mais alguns comentários e aí vamos passar para o professor Cirilo e para o Paulo para fazer o fechamento. Pessoal, vamos curtir, compartilhar, porque não tem outra forma, gente, de a gente levar adiante. Tem que curtir, tem que compartilhar, tem que marcar o amigo, a amiga, né? Tem que levar adiante. Eu creio que aqui tem um debate qualificado, né? Um debate com pessoas que entendem, que estão falando coisas importantes, né? E que pode ajudar aí ao professor a se situar, a comunidade, pais e mães, aos policiais militares, né, Tito, tão incompreendidos, né, e que falta, nós falávamos na nossa live aquele dia, da necessidade de estreitar esse debate da segurança pública entre a sociedade e os policiais e as polícias em si, né. Enfim, vamos lá, vamos ler, depois vamos retomar aqui. A Ana Paula Alves. A forma de ingresso nas universidades federais também deve ser repensada, pois é excludente. Os estudantes de ensino médio público nem sempre têm perna para alcançar os estudantes oriundos de escolas privadas e que visam ranking nesses vestibulares. Sim, o SISU deu uma melhorada, né? Do que era, a gente melhorou, mas ela tem razão em que ainda precisa melhorar muito, mas a gente estava caminhando para esse lado, né? E agora a gente está retrocedendo. Vamos lá. Porque assim, ó, gente, agora deixa eu falar um pouquinho aqui, porque eu fui liderança do movimento estudantil, gente, e era muito pior, né? Era muito pior em universidade pública, essas que o Paulo falou antes, que era Pelotas, Porto Alegre, a FURG, são 4, né? Estamos esquecendo. Santa Maria era difícil entrava classe média alta, principalmente nos cursos mais conceituados, assim, mais, né, médico e odonto e advocacia. Pois isso mudou, mesclou, melhorou, ainda tem muito que melhorar, eu concordo com como é que é o nome dela? Ana Paula Alves. Né? Porque aqui, isso linka com aquilo que o Tito falava, a meritocracia tem que partir os dois das mesmas realidades, onde um parte lá que teve tudo, né? Teve desde mais acesso a jornal, a escola, a leitura, a tempo, e aquela criança que tinha que se preocupar com o que ia comer, é claro que nós não podemos falar em meritocracia desse jeito. Agora, se as duas tiverem partido da mesma realidade, as duas com as mesmas condições, aí beleza, aí podemos falar de meritocracia sem problema. Na China tem um processo de meritocracia, mas partem da mesma realidade. Vamos lá. Natalina Feldrisker, sobrenome difícil. É a Nina. Vai, Nina. A Nina. E hoje você é exemplo, Tito. Quer que os outros também tenham oportunidade. Para nós, pais, com pouca condição financeira, que não tivemos oportunidade, é um sonho iluminado os filhos entrarem na universidade. Exato, muito bem. Gilney Vilante. Excelentes colocações, Tito. Educação é tudo. Major Tito é muito sábio, a Nina escreveu. José Zaltron. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Darcy Ribeiro. A direita odeia a educação. Lamentável. Rosa Maristela. A educação não é parte da fatia do bolo dos investimentos. Somente quando houver políticas e legislação que responsabilize-se os governantes que não investirem o que está previsto em lei, infelizmente a impunidade abre brecha para o descaso na educação. Matheus Demarco. O presidente Matheus. Hoje uma pessoa reclamando. Quem vai pagar o desconto do gás? Mesmo com a miséria à sua volta, nega-se ao outro. Falta de solidariedade, né, pessoa? Exato. Tá certo, Matheus, bem lembrado. Júlio Araújo. São Olívio e São Tarso. Sem eles, nossos mestres, meus ídolos e de muitos, os professores foram esquecidos pela lixeira da direita do estado do Rio Grande do Sul. Funcionalismo público em geral no Rio Grande do Sul perdeu o valor para todos os governantes de direita, mas uma boa parte aprova e vota nesse bando. Não sou funcionário público, mas sinto pelo abandono da classe. Vamos fazer a fala final, né? Tá, pessoal? Eu vou fazer uma pergunta para o Cirilo no seguinte sentido.
É claro que o policial militar, o professor, ele pode ser de direita, não tem problema nenhum. Nós somos uma sociedade democrática. O problema é que no Brasil, a direita ela não é liberal, ela é neoliberal, como o Cirilo pontuou antes. Ou seja, ela despreza o papel que o Estado tem, mesmo por aquelas pessoas de direita compreendem isso. Né? Na Europa não se fala em não ter papel do Estado na educação, por exemplo. Então, ser de direita na Europa estaria propondo coisas que nós, da esquerda, propomos no Brasil. Uma escola pública, decente, bem instrumentalizada, com professores capacitados. Como é que a gente pode conceber que não haja uma reação mais forte, né? Ainda que não ideologicamente de esquerda, mas na defesa da educação pública, da segurança pública, na defesa, enfim, e que se refletiria, vamos dizer, inclusive em eleições, né? Não votando nessa direita brasileira, essa que despreza o serviço público e a educação pública. Como é que tu vê isso, Cirilo? Isso é uma questão, vou falar um pouco da nossa região aqui, né, da Frederico Westphal e outras cidades vizinhas. Nós temos um tripé aqui que mantém essa direita neoliberal viva e forte, né? E que sempre é muito bem votada aqui nessa região, né? Tripé são meios de comunicação sociais, aí, rádios, jornais, e também pelas redes de televisão que chegam até aqui, sempre defendendo o neoliberalismo, né? Porque são financiadores desses meios de comunicação. Temos também universidades que formam não só professores, mas todos os profissionais, universidades particulares com essa ideologia neoliberal, e fazendo com que isso também seja mais uma questão assim forte, além da mídia, além da universidade, também a questão das igrejas, né, que hoje passamos por um problema muito sério, né? Falo da Igreja Católica, com o fim da teologia da libertação, virou um puxadinho aí da direita em muitas situações, né? E essas verdades nós não podemos mais esconder, né? Quem está nos enganando? Quem está enganando as pessoas a fazer acreditar no neoliberalismo? Que o rico vai dar uma migalha para o pobre, né? Os ricos querem cada vez mais tirar a parte do bolo deles, avançar cada vez mais, né? Então, a gente precisa conscientizar disso, né? Não é porque o candidato lá da direita é mais bonitinho, é mais engomadinho, seja lá o que for, né, que ele vai pensar no pobre, né? Ele tem um projeto, muito bem disse aí o que nos acompanha, a crise na educação, aliás, a educação não passa por crise, é o projeto, né? Esse é o projeto que o neoliberalismo quer, que a direita tanto chama o Estado de incompetente, né? Se me permitem mais uma palhinha aí em relação à privatização da Corsã, por exemplo, né? O caos que pode se instalar aqui no Estado, né? Os municípios aí com menos de 50 mil habitantes, a maioria eles dão prejuízo para a Corsã, prejuízo entre aspas, no ponto de vista neoliberal dá prejuízo. Mas o financiamento cruzado com os municípios maiores, a Corsã tem um bom lucro, né? E esta é a forma de você poder financiar, poder chegar água nas comunidades mais longínquas. Com a privatização, o que vai acontecer com esses pequenos municípios? E para fazer o saneamento, quem que vai pagar isso? A iniciativa privada quer lucro, né? Então, esse aumento da taxa d'água, aumento depois uma tarifa sobre o saneamento básico, e não vai ser pouca coisa, não, né? Quer dizer, aquilo que é de competência do Estado, vou passar para a iniciativa privada, e a iniciativa privada tira
da população, né? Então, isso é um raciocínio que nós temos que fazer. E, enquanto que tem pessoas aplaudindo, a Corsã tem que privatizar mesmo, né? Porque vem dessa ideia de que o Estado tem que ser mínimo, né? Quer dizer, mínimo para os pobres e o máximo para as pessoas que têm mais posse, né? E também temos que salientar um pouquinho, pelo menos fazer um parênteses aqui, sobre a PEC 32, da reforma administrativa, né, que está lá no Congresso lá para ser analisada e votada, né, que seria mais um dos retrocessos grande para o país. Já falávamos da insegurança jurídica que temos, né? Nós, professores, tínhamos um plano de carreira que, para fazer o concurso, para a gente ser aprovado no concurso, era cobrado o plano de carreira, a gente tinha que saber. E a gente se preparou, olhou o plano de carreira, não, isso aqui eu quero para mim, né? E aí, num determinado momento, não, agora tu não tem mais direito. Tu não precisa mais saber do teu plano de carreira, né? Agora é muito simples, tu vai receber o piso que vira teto e acabou, né? Então, todas essas coisas, essas atrocidades, essa violência moral contra o funcionalismo público e também respinga na população. Então, a gente precisa resgatar aí também a gestão democrática nas escolas, que nos 2 últimos governos isso não existiu. Os diretores recebem ordens de um dia para outro para para repassar funções para os professores fazerem. Muitas vezes nos são dados até na sexta-feira para a segunda tem que estar pronto, né, desrespeitando o descanso semanal. Então, tudo isso é fruto de um projeto que quer piorar a educação para aquilo que nós já dissemos, reservar as melhores vagas aí para as elites e para o pobre ir lá para o frigorífico desossar as galinhas. Muito bem. Exatamente. Muito boa fala, Cirilo. Paulo Tito, para as tuas considerações finais. Eu vou... Claro, do Tarso não vai dar tempo de falar, mas eu quero falar uma coisa que me orgulha do governo Tarso, além dos aumentos que ele deixou, que foram históricos para nós. É uma situação em que um policial militar na Serra se envolveu numa ocorrência e foi baleado. E o que acontece com o policial quando era baleado? Que acontecia, perdão. O camarada perdia a hora extra, ele está baleado, ele precisa de remédio, ele precisa de fisioterapia, ele precisa de deslocamento, né? A família tem que botar ele num carro para levar para fazer a tal de fisioterapia. Bueno, ele perdia a hora extra que ele fazia, ele perdia, eventualmente, a diferença por substituição. O que é isso, né? O soldado está na diferença lá de um sargento, está cumprindo as funções de um sargento que está faltando na unidade, e ele recebe uma diferença a mais, a tal diferença de sargento. Aquilo complementa o salário dele, melhora o salário dele. Por exemplo, ele perdia isso, perdia a etapa da alimentação. Quando isso chegou aos ouvidos do governador Tarso, o que diz ele? Mas isso é um absurdo. Determinou o comando da brigada para que pagasse, quando acontecesse, eventualmente um servidor se acidentasse em serviço ou fosse baleado, pagasse pela média dos 3 últimos meses daquilo que ele ganhou. Se isso não é dar dignidade para o servidor policial, não existe dignidade. E é um dos melhores atos que eu vejo do governo Tarso Genro, apesar de ter nos dado um aumento, ter nos tirado da indignante condição de sermos o 2º pior salário do país. O Tarso transformou o salário da Polícia Civil e o salário de agentes da SUSEP, que eles estão querendo transformar em Polícia Penal, e só aqui está atrasado, num salário melhor do que o salário da Polícia Federal, do agente da Polícia Federal. Então, é muita coisa, viu? E
como é que tinha dinheiro e como é que não atrasou salário. Aí entra o Sartori, vai lá, vende 500 cavalos da brigada. Vendeu a fazenda de instrução da brigada, referência na América Latina de instrução de combate ao objeato. Tu é um homem que lida com cavalo, tu sabe disso, o que é, Alisson? O objeato mexe com a economia, o roubo e furto de gado. Nós tínhamos profissionais, e temos ainda, que eram especialistas, oficiais de praças, que davam um curso lá na fazenda, em Santana do Livramento, para polícias de toda a América Latina, praticamente. Pois o miserável, que eu chamo, mas miserável não agredindo o governador, o miserável no sentido de que praticou miserabilidade, ele vende a fazenda da brigada. Mas não porque nós queríamos ter uma fazenda, era uma escola de instrução, de treinamento, de preparo dos nossos homens para fazer a fiscalização do combate ao objeato, marcas e sinais. Quase ninguém sabe o que é isso. Vendeu o ginásio da brigada. Histórico, teve campeonato mundial ali de vôlei e de basquete. E não teve ninguém. Aí o governo Olívio Dutra, quando tirou a casa do comandante-geral, e tinha que tirar, porque ele ganha bem, não precisava da casinha do comandante-geral, paga pelo Estado, quando tirou a casa, teve gente tendo piripaco. Abraçaram o QG, botaram o remedinho debaixo da língua, uns quantos quase infartaram. Agora venderam todo esse patrimônio da brigada, 500 cavalos que o Tarso, quando era ministro da Justiça, mandou dinheiro do governo federal para construir um laboratório em Santa Maria, para ter genética de um cavalo padrão em qualquer lugar do estado. Cavalo alto, dócil. E os nossos profissionais veterinários da brigada estavam lá construindo um padrão genético de cavalo. Veio dinheiro para comprar garanhão e para comprar matrizes. E eles trabalharem geneticamente esse padrão de cavalo que nós queríamos na brigada. Pois o miserável, porque pratica miserabilidade, vendeu os 500 cavalos da brigada. Como é que a gente compreende isso? Aí chega o Eduardo Leite, olha, vocês têm que ver as maldades que fizeram, elas não param por aí. Mexeu nas pensões, hoje não existe integralidade de pensões. Um servidor morre em serviço, a companheira dele, se ela for jovem, ela vai receber por um determinado tempo. Nós não temos tempo aqui de dizer o quanto ela vai receber, né? Mas eles sabem lá, se morrer o servidor, a família, os filhos ficarão desamparados pelo Estado. E agora o governo adere a um plano de recuperação fiscal, depois de ter ficado 5 meses sem promoção na brigada, depois de ter prometido um plano de carreira decente para os nossos servidores da brigada, depois dele ter acabado com o plano de carreira dos governos anteriores e ter criado a condição lá de soldado de primeira, de segunda e de terceira, ele fez isso. Fez isso. Hoje tem soldado de 3 níveis, que o cara tem que evoluir para chegar na de segunda, de primeira. Não tem plano de carreira. Aí prometeram, engrupiram, enganaram um plano de carreira que não aconteceu. E agora tem lá um excedente, 760 e poucos servidores, que fizeram um concurso para sargento e estão lá pleiteando para serem chamados para validarem o concurso deles, para eles também serem chamados para serem promovidos a sargento. Mas nós queremos também um plano de carreira decente, que permita o soldado Tito chegar ao oficial. O soldado Tito chegou ao oficial. E isso nós queremos para eles também. Agora o governo adere a um plano de recuperação fiscal que por 10 anos vai congelar salários e investimentos em educação, segurança, saúde, no que quiser, vai trancar concursos por mais 10 anos. A inflação a 10,1%. Os professores têm também uma tal de parcela completiva no salário. O que é isso? O que vai além do subsídio, uma vantagem que eventualmente o professor tem, é o que nós tínhamos, fica lá numa parcela autônoma ou parcela completiva. O governo, generosamente, ano de eleição, nos dá um aumento de 7, 8, 10%, nós não teremos aumento real. Vai tirar da parcela completiva. Em 10 anos, Alisson, com a inflação galopante que nem está agora, e que Deus queira, ano que vem vai ser interrompido isso, e nós vamos lutar para isso, em 10 anos a miséria vai rondar novamente as casas dos nossos servidores.
A minha depois, sou oficial superior da brigada, mas do soldado, do sargento, do tenente, da mulher merendeira da escola, do professor, do funcionário do DAE, da Corsã. Eu tinha anotado aqui, ó, não a privatização da Corsã. Querem privatizar e vender a nossa água e nosso saneamento básico com uma legada fala de que não tem condições, a Corsã dá lucro, embora não tenha, que empresa pública dá lucro. E eles vão vender. Quem é que vai comprar uma empresa deficitária? Vão comprar porque dá lucro. Quem é que vai pagar a conta? Somos nós. Quem é que vai pagar a conta? São os mais pobres. Então, assim, o chamamento que eu faço, encerro aqui, Alisson, agradecendo estar com vocês aqui, que é sempre uma alegria, agradecendo estar com vocês aqui, para a gente discutir essas coisas, né? Os servidores está na hora de se importarem quando acontecer com uma categoria. Aliás, passou da hora. Quando não se importaram, venderam os cavalos da brigada. Quando não se importaram, venderam parte da CE. Quando não se importaram, estão querendo vender o Banrisul, a Corsã e a Procerdes. Se os servidores não se darem por conta que são milhares e milhares e milhares de matrículas, e se eles tiverem consciência de classe, não só de categoria, se eles tiverem consciência de classe, eles desempregam Eduardo Leite e os deputados que estão lá votando as maldades contra os servidores. E está na hora de desempregar aqueles caras. Que, por exemplo, tem gente que fez voto na brigada. Tem um deputado estadual, fez 170 mil votos. A maioria deles foi na segurança pública. Ele está lá votando, derretendo os direitos dos servidores. Eu tenho certeza que os servidores não vão votar nesse cara, porque ele não nos representa. Mas tem que botar na cabeça que o Eduardo Leite não fez nada sozinho, que o Sartori não fez as maldades que fez sozinho. Ele fez junto com o MDB, que nem diz o mestre Olívio Dutra, MDB e PSDB, PP, essa gente, eles se separam de corpos, só de corpos, mas não de bens. E o Olívio tem razão. Eles estão sempre juntos. E quando a pauta é maldade contra o serviço público, contra as carreiras de Estado, eles se juntam e nos atoram no meio. Então, PP, MDB, DEM, PSL, PSDB, PTB, que se atiraram no colo do Roberto Jefferson. Aquela rica figura humana. Se eles não tiverem consciência que mais um governo dessa gente, seja lá o Heinz, seja o Onix, seja quem for, se colocarem mais um desses, aquele dente que eu falei lá no nosso primeiro quadro aqui, aquele dente que está lá só para inflamar, que não é para comer carne, porque a carne está cara, vai ser arrancado aquele último dente. Então, assim, em nome do pessoal que está conosco lá, Alisson, professor Cirilo, eu quero agradecer o convite e dizer para todos e todas que sim, tem uma luz no fim do túnel e é uma esperança. E os servidores públicos, se juntarem, se abandonarem essa gente, muda os destinos do Estado. E muitas coisas dessas maldades que fizeram, é possível sim, Alisson, Cirilo, é possível sim recuperar. Porque governos que respeitam o serviço público, governos que não vendem um parafuso do patrimônio público, governos que nos deram dignidade, se eles voltarem, recupera muita coisa e recupera, inclusive, essa condição de sofrimento que os servidores públicos foram colocados pela maldade dessa gente. Pela maldade dessa gente. Grato, sou muito feliz de estar aqui com vocês. Se tu me deixar, eu fico falando dos nossos governos e comparando com essa gente, eu fico até amanhã, homem do céu. Um abraço. Bueno. Um abraço. Pessoal, então, assim, para finalizar, eu sempre tenho isso na cabeça, que nós precisamos recuperar a ideia de que o Estado ele existe para levar serviço público. Fala, Cirilo. Desculpa interromper, só para não deixar passar, né? O Major Tito aí falou que das algumas profissões que vão estar na miséria no futuro, né? Não querendo corrigir o Major Tito, desculpa, nós, professores, funcionários públicos, já estamos na miséria, né? 7 anos sem nenhum reajuste,
recebendo parcelado, tirando direitos, vários direitos que foram tirados, esse massacre, trabalhando muito mais, nós já estamos na miséria, sim. Desculpa aí, mas... Não, somos solidários com vocês, do Cirilo. Somos solidários. Verdade. Não existe nenhuma profissão. O doutor Alisson não seria advogado se não tivesse professor. Eu não seria major da brigada se não tivesse a figura do professor. Nós temos que respeitar, sim, os professores. É verdade. E esse massacre que acontece com todo servidor, mas aí o Tito fez bem esse corte, que aqueles aumentos que o Tarso conseguiu dar, deu uma gordurinha para a brigada estar um pouco melhor, né? Mas a situação do magistério, ela é horrível. Hoje, quando eu der uma paradinha para olhar aqui, são 47,82% de perdas aí nesses 7 anos, né? Ganhar menos. Ganho real, o certo ganha metade do que ganhava em 2014, né, Cirilo? É para arrebentar mesmo. E ainda sem plano de carreira, sem perspectiva, como ele mesmo falou antes, de dar uma melhoradinha cada 3 anos, 5 anos, com o triênio, com o quinquênio, né, com a classe e tal. Então, é uma situação realmente entristecedora, né, professor? Então, pessoal, mas eu quero agradecer muito vocês dois, muito obrigado, e quero lembrar as pessoas que o Estado, gente, ele existe para mediar conflitos e melhorar a vida e harmonizar a sociedade. Isso, inclusive, na ideia de direita, né? Porque não é possível conceber um Estado que seja para os ricos ganhar mais e os pobres ficar cada vez mais atrasados, mais distante da vida com dignidade. Né? Não teria nenhuma razão se não fosse para mediar conflitos, para levar a educação pública, para levar a segurança pública, e para isso precisa de gente na ponta. E eu acho que o servidor tem que ter essa ideia de que, para um Rio Grande ser presente, como o Edgar Preto tem falado, ele precisa do servidor lá, do professor, da professora, da merendeira, do funcionário de escola, do brigadiano, da unidade básica de saúde funcionando, com enfermeiro, com técnico. Essas pessoas são o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não é a Constituição lá escrita. O Estado brasileiro, para as pessoas, é aquela professora na escola, o professor. Acho que isso a gente tem que ter a dimensão disso. O próprio servidor tem que ter a dimensão disso. Se tiver a dimensão disso, não vai ficar votando naqueles que dizem que o Estado não tem que fazer nada, que tem que ser menor, que tem que desaparecer da vida das pessoas, que cada um se vire. Como cada um se vire? Cada um se vire para quem tem as coisas, é moleza. Mas para quem não tem, é brabo, né? Para quem não tem, precisa do transporte escolar para levar até a escola, precisa de uma escola que tem internet, precisa de um professor que ganhe razoavelmente bem para que ele possa ter uma capacitação cada vez melhor, de estar motivado, né? Enfim, gente, muito obrigado a vocês dois, tá? Espero e muito obrigado a quem nos acompanhou, quem curtiu, compartilhou, levar mais adiante a nossa mensagem. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço, Cirilo. Grande abraço, obrigado pelo espaço também aí. E abraço a todos que nos acompanharam. E também ao Major Tito, meu amigo a partir de hoje também. Um abraço, Tito. Grato, Alisson. Um abraço a todos e todas e abraço ao professor Cirilo. Um prazer estar aqui com vocês. Grato. Grande abraço. Valeu. Até quinta que vem, pessoal.